Olá, sou o professor David Santana, do curso técnico em multimídia da disciplina de Game Design e você está comigo aqui na unidade 3, a última unidade que encerra toda a disciplina de Game Design, infelizmente encerrada para sempre, uma pena, que é de desenvolver jogos digitais para fins específicos. Quais fins específicos? O que você quiser, não sendo um criminoso. Pode ficar à vontade, sim, se você quiser criar jogo, vai ficar massa. Então vamos lá, mas lembrando que vai ser sobre jogos mobile. Então, vou trazer aqui, seguindo aquela metodologia do e-book, metodologia do AVA, eu vou trazer exemplos de possibilidades e tutoriais. Então, o que você vê que se encaixa melhor no que você quer na sua possibilidade, fica aí a sugestão, não dá muito para trabalhar com um só. Então, se eu fosse criar um jogo mobile aqui, levaria um tempo, não ficaria talvez muito bom. Então, é aquela coisa, dica e tutorial, dica e tutorial. O que é criar jogos mobile? Bem, primeiramente, jogos mobile ele pode servir para várias coisas. Jogo não é só divertimento e passatempo. Também é, mas jogo também pode servir para publicidade, tem muitos jogos para publicidade, jogo para servir até para o jornalismo, tem o famoso New Games, que é uma forma de jogo no jornalismo. Então, jogo não é só, eu acho que é um ponto muito importante, e nessa unidade não poderia ser diferente, que jogo não é só passatempo, jogo não é perda de tempo. Jogo é um mercado extremamente lucrativo, é um mercado que emprega muita gente, e é um mercado extremamente amplo. Então, alguns fatores que você deve pensar. O jogo terá storyline, aquela coisa, lembra? Narratologia, ludologia. Então, o jogo vai ter história? Vai ter narrativa ou não? Terá personagens? Sim ou não? Como serão os personagens? São coisas que devem ser pensadas antes. A estética do jogo, o gênero do jogo, FPS, quebra-cabeça, MOBA, enfim. Pode ser jogo de pergunta e resposta, por exemplo, joguinho rápido, jogo simples. Inclusive, no final do e-book tem um jogo do Kahoot que eu fiz para vocês, que é só pergunta e resposta, aquele jogo bem passa-tempo, passa-repassa, sem a torta na cara. E onde será lançado? Android ou iOS, enfim. São perguntas que você deve pensar anteriormente a começar. E depois você pensar na engine do jogo, Game Engine, que é o motor do jogo, que é também conhecido, como eu falei, de Engine, que é um programa de computador ou conjunto de bibliotecas para simplificar e abstrair o desenvolvimento de jogos eletrônicos ou outras aplicações com gráficos em tempo real para videogames e ou computadores rodando sistemas operacionais. Eu vou trabalhar com 3 engines aqui. Tem o GMS que eu falo no e-book, aqui eu vou citar o Unity, o Godot e o Unreal. Então vamos lá, começando pelo Unity, que é um motor de jogo, como eu falei antes, engine, multiplataforma, usado por diversos jogos no Google Play Store. As ferramentas modulares Unity ajudam você a produzir jogos em 2D e 3D, isso é um ponto importante, e são bem envolventes, são bem móveis, são bem interessantes. E são interessantes porque, e aqui vem os pontos positivos, porque é possível desenvolver jogos e produtos para diversas empresas, como iPhone, iPad, Mac, Google, enfim, navegadores web, Chrome, Firefox, Safari, Opera, Microsoft, enfim, ele pode ser desenvolvido para vários, você não vai ter aquele impedimento chato de que ele não roda nisso, ele não roda naquilo, etc. Ele permite gráficos de última geração, tem uma interface agradável, usa o Java como linguagem de programação, essa questão pode ser positiva ou não, vai depender aí de quem, da relação de algumas pessoas com o Java, utiliza software, tem software simples e tal, que tem a possibilidade de personalizar o software de acordo com o seu estilo. Esse é um ponto bem importante que difere de alguns outros. E aí embaixo o tutorial que eu cito anteriormente. Os pontos negativos, você precisa ter um conhecimento de programação, então entra naquela questão que eu falei sobre dica e procurar. Pô, eu preciso de algo que o Unity oferece, daqueles pontos positivos. Então, entra aí, pesquisa mais, vê o tutorial, vê alguns cursos que eu vou também trazer, e também não tem como modelar personagens, por isso é preciso importá-lo. Então, a questão da modelagem, que é também uma disciplina aqui desse curso, de modelagem 3D, por exemplo, aí não tem, a modelagem já vem pronta. Vamos para o Unreal. O Unreal é o principal, eu acho que hoje é o mais palpável, eu vou explicar um pouco porquê, para a criação de jogos e pensando em jogos mais complexos, tá? Depois eu falo sobre jogos mobile mais simples, também feitos mais rápido, você faz assim, em, sei lá, 30 minutos. Então, o Unreal, pessoal, concorrente do Unity, e assim sendo também desenvolve jogos 2D e 3D. Com o ambiente visual chamado Blueprint, é possível criar jogos mesmo que você não tiver conhecimento avançado de programação, por isso que ele é mais interessante. Além disso, atualmente é o game com maior poder gráfico. E aí, o tutorial, e vamos para o ponto positivo. Interface agradável, intuitiva e 100% customizável. Ao contrário do nível, é possível criar jogos sem entender de programação.
É em português, então facilita bastante, tem muita opção, apesar de que também já tem uma versão em português, e diversas ferramentas disponíveis, como edição de objetos, gráficos, etc. Pontos negativos. A única linguagem de programação é a C++, 2+, Double Plus, depois fica um pouco sobre. Por mais que o projeto seja simples, ele também é um pouco pesado, então, e eu acho que isso também serve para o que eu falei anteriormente. Para criar nesses nessa tipo de plataforma, tem que ter um computador forte, tem que ter um computador pesado. Não adianta você pegar aí um positivo da vida, um computador mais simplesinho, um computador sem uma placa boa, sem memória, enfim, e tentar criar esses jogos que não vai dar, não roda, vai ficar travando, vai só perder tempo e atrapalhar o seu computador. E de maneira idêntica ao Unity, ele serve para vender jogos e é preciso uma porcentagem definida pela empresa para alcançar valores, aí um pontozinho negativo. Sobre a questão customizável, depois eu volto, é porque ele utiliza modos de linguagem. Então, tipo, você mais ou menos vai juntando, você pode ver no tutorial, é bem, que estava a palavra ali, que é intuitivo. A palavra me fugiu, ela é muito intuitiva. E vamos para o Godot, rapidinho, voltando do Volta. O Godot, ele é um open source, código aberto, e traz um layout bem intuitivo também. Ele, junto com o Real, é o mais simplesinho e fácil de entender, o layout, tá? Além disso, claro que aquele seu projeto pode ser 2D ou 3D, assim como os três, na verdade, funcionam com 2D ou 3D, tem o objetivo de oferecer um ambiente de desenvolvimento de jogos totalmente integrado, onde é possível criar um jogo sem precisar de outras ferramentas, além da usada na criação. A arquitetura do motor é construída em torno de um conceito de árvore, ou nós, então, são organizados dentro das cenas. São grupos nós utilizáveis. Já eu passo para essa imagem, que é isso aí. Então, tipo, aí, o jogo ele é criado através desses nós, dessa ambientação, e, como eu disse, eu acho que pelo tutorial vai ficar mais simples de vocês perceberem, ao invés de eu ficar passando aqui, ou de eu dar um exemplo de forma mais incisiva, tem um tutorial aí. E os pontos negativos, pontos positivos anteriormente, já falei isso aí. Então, os pontos negativos é que ele possui uma linguagem chamada CGD Script, que pode ser mais complexas para iniciantes, e os gráficos são inferiores a Unity e Unreal. Dos três, ele é o menos interessante, digamos assim, mas tem lá a sua qualidade. E aí, direto no celular, que é o que eu falei sobre criações mais simples, que aí você baixa o aplicativo rapidinho, cria jogos bem legais, jogos para a família toda, como falam, que é o Epic Game Maker, que é um jogo de plataforma 2D, sandbox. Lembra na disciplina 2, que eu falo da disciplina 1, que eu falo sobre o gênero sandbox? Que é um jogo para criar jogo. Então, o Epic Game Maker é um jogo para criar jogo, que você pode editar níveis, ele permite que você jogue com níveis online criados por outros jogadores, além de trazer a possibilidade de avaliar. As características, ele tem editor de níveis embutido, upload de níveis, capacidade de jogar em qualquer nível online, porque a questão do nível é bem importante. Nele, o nível não é aquela questão de nível 1, nível 2, é níveis mesmo de criação. Personagens diferentes, cavaleiros e tal, já traz personagens prontos. Então, ele não tem a questão de você ter que modelar, como alguns outros, e não tem a questão de você ter que programar e tal. Já traz o personagem pronto, é só criando e criando níveis, criando os pontos. Ele é bem intuitivo. O Pocket Code também é um app que permite que você crie, edite, execute e compartilhe programas em Castlebase, dentro de um ambiente de programação com gráficos simples e acessíveis. Todos esses são bem simples. Tem alguns bem mais complexos, mas eu trago simples e gratuitos. Você também pode modificar qualquer programa criando outros usuários e compartilhar com os demais. Aí tem um exemplozinho do Pocket Code, lembrando que abaixo tem o tutorial e lembrando que no Ava eu vou disponibilizar o PDF dessa videoaula, já com o linkzinho do tutorial, você pega lá, opa, vou ver esse Pocket Code, vou pesquisar mais sobre, fica aí, opa, a dica. E o Stuck, deixa eu voltar aqui para ver se eu não passei. O Stuck é um aplicativo mais versátil, e esse, como eu disse, é um pouco mais complexo porque ele tem a função em 3D, low poly e tal, e permite criar e manipular regras já prontas. Ele também possui um sistema de arraste e solta, assim como as imagens, facilitando na criação de jogos aqui. Porém, existem pacotes de projetos prontos que você pode comprar ou baixar aí o Stuck, que também está o tutorial. Como eu disse, é um pouco mais complicado, mas se quiser fazer algo 3D, aí tem a disciplina de animação 3D, que tem de modelagem em 3D, ele pode ser uma boa sugestão ali para você trabalhar junto com o querido Blender. É isso, aí as fontes, conversa fora, sem problema, da pesquisa sobre. Espero que tenham gostado da disciplina de forma geral, de game design, se divertido, como eu me diverti. Muito obrigado e tchau!